Olá, internautas, estamos de volta para tentar compreender o que está se passando na eleição de 2018. Hoje temos a honra de receber aqui o governador Márcio França, que é candidato à reeleição e passou para o segundo turno. Seu adversário será João Dória, do PSDB. Governador, muito obrigado por conversar conosco nessa manhã. Eu lhe perguntaria de saída, o senhor é do PSB, vice de Alckmin, e o senhor vai enfrentar um personagem do PSDB, que é o partido do Alckmin. Acha que São Paulo está preparado para ter um governador que não seja do PSDB? Acho que, de alguma forma, o Alckmin intuía isso, né? O eleitor mandou o seu recado muito claro. Ele votou pela mudança, por uma novidade, enfim. E a última coisa que pode ter mudança aqui em São Paulo é PSDB 45, porque é 45, 45, 45, 45. Quer dizer, o Dória, ele, de alguma forma, representou essa mudança quando veio disputar a prefeitura aqui. Quando ele disputou a prefeitura de São Paulo, ele representou essa mudança. Só que aí veio logo a frustração, porque ele acabou não cumprindo a palavra, saiu e repetiu aquilo que justamente ele falava que os políticos faziam, que era mentir. Ele perdeu a autenticidade, na minha visão, né? Ele havia prometido para mim, para todo mundo, olha, eu vou cumprir, vou ser o melhor prefeito. Deu aquele começo, acelera, não sei o quê, enfim. Mas eu disse, ele acelerou sem engatar. Então o carro ficou só fazendo barulho, né? Não engatou, não andou, as coisas não andaram. Não teve uma coisa que fosse feita por ele, dissesse, pô, essa ficou muito bacana e tal. Não teve, porque não dá tempo também, um ano, entendeu? E aí a ambição, e no fundo ele foi enganado, né? Ele foi meio que iludido pelos tucanos, que percebendo que ele era muito vaidoso, disseram para ele, você é um gênio, você ganhou essa eleição sozinho, você não dependeu de ninguém, você ganha fácil para ser presidente da República. Aí ele, presidente da República, aí ele se animou para ser candidato. E começou, na verdade, a solapar a candidatura do Alckmin. Deu azar, porque o Alckmin acabou, numa circunstância, trazendo a presidência nacional do partido para ele. Se não tivesse trazido, não seria candidato. O Alckmin trouxe a presidência nacional por causa de uma briga de Arthur com não sei quem lá. E aí o resumo é que o Alckmin ficou com o controle do partido na mão. E aí então os tucanos daqui disseram, olha, é o seguinte, tem uma solução. É um prêmio de consolação. Você vai ser governador de São Paulo, porque é fácil aqui do lado e tal, moleza, vai pegar esse Márcio França, coitadinho lá de São Vicente e tal, vai pegar o SCAF, com o negócio de MDB, que é difícil segurar, e PT, né? E ele acreditou. Então, no fundo, ele foi um pouquinho, assim, iludido, né? Eu achei. Agora, no segundo turno, o senhor está passando, raspando ali com o SCAF e está em condições de desvantagem em relação ao Dória. Sim. O que fazer na campanha para alcançá-lo e ultrapassá-lo? Qual é a mudança que ocorrerá na campanha? Deixa eu só completar, por favor. Josias. Bom dia, governador. Bom dia. Além disso, completando a pergunta do Josias, o senhor vem num crescente na última semana, né, apontando, né, uma tendência de crescimento e foi, digamos, uma virada por pouco, né? O senhor passou à frente do candidato SCAF em 90 mil votos. Sim. Também queria que o senhor completasse a resposta, dizendo ao que se deve essa virada, essa inversão. A eleição é um pouco... A eleição é um filme, não é uma fotografia. Então você tem que enxergar o filme. Qual é o filme? Eu era muito pouco conhecido, ainda sou pouco conhecido. Né? Tem muita gente que não sabe direito. Eu ando na rua, a pessoa fala, quem é esse aí? Né? Não sei se eu contei, foi uma história interessante. Eu estava embarcando em Guarulhos para ir no Tribunal de Contas da União e parei numa lanchonete. Aí a moça falou, chegou alguém importante aí, porque entrou pela porta e tal, está com gente aí da polícia. O senhor sabe quem é importante? Eu falei para ela, importante eu não sei, que eu sou o governador. Aí ela falou, o senhor é governador de onde? Eu falei, sou governador aqui de São Paulo. Ela falou, de São Paulo? Aí a outra cutucou assim, como quem diz, acho que ele não está... Aí eu falei, não, é que o governador Alckmin renunciou e eu assumi o cargo dele e tal. Ela falou, tá. Aí ela falou, depois posso tirar uma selfie? Aí eu dei a volta no balcão, fui tirar a selfie. Quando eu abracei a moça, ela me falou assim, senhor, desculpa, é que eu moro aqui em Pimentas, no bairro aqui de Guarulhos, e eu venho para cá às 4h30 da manhã. Eu chego aqui, eu não posso perder esse emprego. A minha vida está nesse emprego. Eu tenho 2 crianças e tal.
Então eu venho para cá, eu concentro aqui. Eu faço tudo direitinho, limpo, só fico sozinho. Às 3 da tarde minha companheira vem aqui, me rende. Então eu não consigo, um pouco que eu acompanho aqui pelo telefone, um pouco de informação. Aquilo ali é a multidão. A multidão, de verdade, ela não estava ligada, né? O que aconteceu nessa eleição? Foi uma eleição que, mais uma vez, houve um fato completamente atípico, que é um acidente, como aconteceu naquela com o Eduardo. Só que dessa vez o avião caiu e o sobrevivente saiu. Você está se referindo ao acidente que do Eduardo Campos, Eduardo Campos, em 2014, era candidato à presidência pelo PSB e morreu. É. Aliás, morreu em Santos, né? Pois é, eu voltei no sábado agora, eu voltei ao Guarujá e fui lá no bar, num restaurantinho que tem lá, nordestino, ali em Vicente Carvalho, exatamente no mesmo lugar onde eu estava quando o avião passou. E tem até uma foto do Eduardo, que o rapaz fez para homenageá-lo e tal, aliás, marido de uma vereadora. E aí eu me lembrei desse assunto, para falar o seguinte: Eduardo, quando caiu, um dia antes, ele havia dito: nós não vamos desistir do Brasil. Lembra? Foi a frase que ficou famosa: não vamos desistir do Brasil. Nós não podemos desistir do Brasil, né? Eu sei que dá vontade, às vezes o sujeito fala, tá, deixa para lá e tal. Mas, sinceramente, nós temos 500 anos de história. Todas as vezes, foi São Paulo que conseguiu encontrar um jeito de intermediar essas relações. Foi assim na independência, com Zé Bonifácio, foi assim na República, foi assim na Constituição. Quer dizer, nós não temos esse direito de falar, o Brasil que se vire aí, né? De alguma forma, nós contaminamos o Brasil todo num ambiente de posições muito assim, não é só radicais, mas também negativas. Eu ia para os debates, o debate dá uma impressão que, olha, nós estamos no pior lugar do mundo. Porque um falava, São Paulo não presta estrada, não presta saúde, não presta educação, não presta, não sei o que, não presta. Aí outro falava, não, presta, que não presta, é muito pior do que não presta. Bom, chegou um dia que num debate entre, acho que foi o Dória e a professora Elisete, ou Scaff, a professora Elisete do PSOL acabou defendendo a educação. Porque não é verdade que tudo não presta, que tem muita insatisfação, mas tem outras coisas que são bem feitas, porque as coisas públicas, tem muita coisa ainda que, por exemplo, nesse instante, tem 21 mil leitos em São Paulo preenchidos com pessoas ocupando leitos públicos, né? Fazendo transplante. Nós já atendemos aqui em São Paulo 25% da população do Brasil em tudo que é alta complexidade. Por que as pessoas vêm do Piauí para cá, do Sergipe para cá, do Mato Grosso para cá? Câncer em Barretos, no Hospital de Barretos, do meu amigo Henrique Prata, é quase 50% que a gente atende. No maior hospital do Brasil. Tem algo que aconteceu nessa eleição, que o candidato Bolsonaro, em nível federal, ele conseguiu atrair uma certa animosidade, um sentimento de raiva até do eleitor, e ele está representando o protesto. E ele recebeu muitos votos. E recebeu muitos votos em São Paulo. Ele teve uma votação impressionante em São Paulo. Aliás, o desempenho do Alckmin foi achatado em função disso. Claro. Por que Bolsonaro teve tanto voto em São Paulo? Primeiro porque esse sentimento de mudança. Então, o PSDB, muitos anos e tal. O que aconteceu na eleição passada? Tinha Dilma e tinha Aécio, segundo turno, né? Quando Eduardo faleceu, de início foi Marina, lembra? Aquele voo Marina. Depois não deu certo, ela com aquele jeito dela, enfim, o voto migrou a Aécio, Dilma. Então, quem votou Dilma ficou frustrado com o que aconteceu. Mas quem votou Aécio também ficou frustrado com o que aconteceu. Então, essa frustração ela veio dobrada para todos os lados. E, claro, arrastou junto o PSDB, o 45, enfim. E nesse ínterim do negócio da frustração, surge uma pessoa, como é o caso do Bolsonaro, que você pode discordar do que ele fala, mas, evidentemente, ele é uma pessoa autêntica. Ele fala como ele pensa. Ele parece muito mais franco quando ele fala, entendeu? E aí as pessoas ficam, assim, aquela franqueza que não é normal na política, acaba chamando a atenção, né? É um pouco do que aconteceu lá com o Trump, é um pouco do que aconteceu com aquela franqueza, que, sinceramente, você olha assim as atitudes do Trump, você fala, não, isso aí não, é tudo que politicamente correto, do ponto de vista de politicamente correto, não é o certo. Né? O sujeito que fala algumas coisas e tal, mas, por outro lado, a pessoa fala, mas é sincero, né? Então, veja, quando você faz um voto, são diversas variáveis, mas, acima de tudo, a principal variável é você votar em alguma coisa que você acredite. A política ficou pasteurizada. Se ouve um sujeito falando do PCdoB, do PSOL, até o DEM, fica meio parecido, assim, uma fala meio, sei lá, equilíbrio fiscal, macroeconomia, tripé macroeconômico. A gente fala, eu achei bacana o que ele falou, mas não entendi.
entendeu? Quer dizer, eu acho que ficou tudo meio falso. E no caso daqui de São Paulo, o Alckmin é o previsível. Ele é a própria previsibilidade. O Alckmin é uma pessoa que você sabe que amanhã vai ser terça-feira, depois amanhã vai ser quarta. Se você quiser ir daqui a um ponto e combinar com ele, o que você combinar, o que vai acontecer, ele não extrapola, não é do estilo dele. Então, para quem tem mais prudência, eu dizia, olha, esse seria a pessoa certa para uma hora de muitos radicais, assim. Mas não era o que o povo estava achando. O povo está querendo ver o circo pegar fogo, é do estilo. Tal. Quando é que eu comecei a subir na pesquisa? Quando o Dória fez uma gracinha, ainda que sutil, né? Brincando com o meu peso, porque como eu perdi quase 50 quilos depois da cirurgia, e eu fiz a cirurgia por conta da diabetes, então eu não fiz porque eu queria, eu fiz porque ele estava doente. E ele foi brincar com isso como se fossem duas pessoas. Ele brincou com a esquerda e direita e tal, mas na verdade ele quis mostrar o seguinte, como é que esse cara gordão ficou magrinho e tal. Ali ele deu a primeira derrapada pesada, né? E talvez não imaginasse que, enfim, que tivesse a reação que teve. Foi quando ele me colocou no jogo. Quer dizer, eu até disse para ele que eu tenho que agradecer o pessoal do marketing dele, porque eles fizeram um excelente trabalho para mim. Não foi uma vez nem duas, eles fizeram 2 ou 3 vezes. Eles fizeram me perguntar as coisas, enfim. Quer dizer, depois no último debate, aí orientaram ele certo. Porque aí falaram, olha, não fala nada com o Márcio, foge do Márcio. E ele fugiu de mim de todo jeito, foi perguntar para aquele do menino lá, enfim, para não perguntar para mim. Só que ele não esperava que eu fosse para o segundo turno, né? E agora não tem solução, vai ter que perguntar para mim. Sobre o Bolsonaro ainda, governador, analistas têm uma teoria de que parte dos votos do SCAF migram para o senhor na última hora, no momento em que... Porque se o Bolsonaro teve uma votação muito grande em São Paulo, mas também tem uma resistência a ele grande em São Paulo. Então, alguns analistas afirmam que parte dos votos do SCAF teria migrado para o senhor no momento que o SCAF, de uma forma até antecipada, declara apoio ao Bolsonaro. Então, pessoas que votariam nele acabam votando no senhor. É difícil. O senhor acha que vai herdar esses votos? Veja bem, ele e Dória disputavam uma mesma faixa. O Paulo, o SCAF, é meu amigo, ele é só amigo da família dele, de frequentar a residência dele, enfim, eu tenho... ele foi, a primeira vez que ele se filiou a algum partido foi no meu, ele foi candidato a governador pelo meu partido, né? Ele nunca teve, assim, intenções partidárias, eu o filiei, ele tem muita atividade, é um sujeito... é evidente que ele pega um perfil de empresariado, e ele colou corretamente numa versão SESI-SENAI, que é uma instituição muito forte no Brasil toda, e ele preside isso há muitos anos, então ele colou essa imagem. Só que era um espaço entre ele e Dória. Eu penso que, ao contrário, quando o Dória conseguiu descolar, o Dória é que tirou um pedaço desses votos, entendeu? Porque o Dória tirou um pedaço dessa... Eles estavam disputando quase que a mesma faixa. Como eu sempre disse, que no Brasil uma vaga seria do PT. Eu disse isso acho que milhares de vezes para todo mundo. Uma vaga é do PT. Não é bem do PT. Uma vaga que é do Lula, uma vaga garantida pelo Lula. Aqueles estados do Norte, Nordeste, que basicamente tem muito afinidade com o jeito do Lula, que também passa, de algum jeito, alguma autenticidade. Quer dizer, a linguagem que ele usa, as pessoas entendem. Então, pensei que qualquer nome que tivesse lá seria um nome que disputaria a eleição. Houve um pequeno instante que eles titubearam, porque o Haddad, ele não tem aquele jeito tradicional de petista, né? Ele tem um jeito meio, até um pouco assim, ele é um intelectual, né? Ele é um moço intelectual. É quase um tucano, né? Ele é o mais tucano dos petistas. É um tucano filiado no PT, a gente brinca assim, né? Quer dizer, ele tem essa coisa assim, mais charmosa e tal. Então, ele seria uma novidade. Agora, o Lula simpatiza muito com ele, já desde antes, né? E ele tem um jeito humilde. Quer dizer, se ele pegasse um lado de alguém mais sofisticado do outro lado, ele podia... Só que ele pegou o Bolsonaro e pegou num viés de um país assim muito... Sul sempre foi de uma posição mais dura, Centro-Oeste, esse mundo rural praticamente foi todo nessa direção, assustado com a violência e correto, enfim. O Bolsonaro, quase que o discurso único era em relação a essa história da violência, da reação da violência, dele ter pulso. Né? Governador, tem uma curiosidade para lhe perguntar. No início havia uma perspectiva, pelo menos, de que
o senhor fosse o candidato do Alckmin aqui em São Paulo. Depois, o Dória resolveu ser candidato e nós tivemos em São Paulo 2 palanques. Sim. Em tese, o Alckmin teria aqui em São Paulo 2 palanques, acabou não tendo nenhum. Em que medida esta movimentação de São Paulo, com a divisão da base do Alckmin, levou a esse desempenho sofrível que o Alckmin teve na sucessão presidencial? Isso teve influência? Veja bem, a gente analisar depois que passa, fica mais tranquilo. Mas eu, desde o início, disse que seria um equívoco, porque eu entendia que na medida que tivéssemos 2 palanques, na verdade não teríamos o palanque, porque o Dória não queria o Alckmin. Né? O Dória quer saber dele, ele quer saber de Bolsonaro, não quer saber de ninguém, ele quer saber dele. Entendeu? O que é melhor para ele lá? Se amanhã tiver Lula de novo, ele vota no Lula, também não tem problema nenhum com isso. Entendeu? Não é que está errado, é o perfil de quem a vida inteira intermediou relações. Ele sabe aproveitar momentos, ele é uma pessoa que tem essa intuição. E aí acho que quando teve um instante que o Alckmin juntou todos os partidos, também caíram ali meio que por inércia, né, para ele, que aí todo mundo pensou como, olha, vai dar, agora o Alckmin com o tempo de televisão vai dar uma grande tacada. Só que aconteceu a facada. A facada, quer dizer, é uma coisa que não é normal. E uma facada com sobrevivente. Quer dizer, não é normal no Brasil um candidato sofrer um atentado e, evidentemente, que o tempo de televisão que ele não tinha, ele adquiriu com aquela história, porque passou meses todo mundo falando, o assunto virou ele. E, de alguma forma, já havia uma forte base de internet. O mundo militar é 99% Bolsonaro. Eu sei porque aqui em São Paulo eu tenho muita relação com a polícia militar, com a polícia civil, e a esmagadora maioria vota comigo, e são anti-tucanos, assim o jeito, né? E eles votam muito Bolsonaro, porque o pulso, a firmeza, enfim. Então, eu penso que o 2 palanques foi um erro grave, porque se não houvesse os 2 palanques, vamos suponha que São Paulo tivesse toda unida, em cima de uma candidatura só, com um candidato só a governador em São Paulo contra o PT, possivelmente esse candidato teria muitos votos e puxaria uma sensação. Você está lá em Rondônia, ou está lá no Pará, você vê um movimento de São Paulo muito unido, você fala, puxa, como aconteceu com os caminhoneiros. Eu me lembro quando começou o negócio dos caminhoneiros, que eu entrei para começar a tentar dialogar, o presidente Temer falou, mas você acha que vai dar certo? A gente vai conseguir aí por São Paulo parar o que está acontecendo lá no Piauí? Eu falei, claro que vai. Quando a gente destravar São Paulo, a pessoa não fica inibida de fazer em outro lugar, né? Eu sinto que São Paulo lidera, conduz e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, desde o início das pesquisas, o Dória e Scaff ficaram com 20, 22, 23, 22. Parece que não subiam. E todo indeciso ia migrando para mim. Agora, para que ocorresse essa equação, um candidato só contra o PT, teria que ter havido uma grande articulação. Houve uma tentativa de articulação? Houve, porque... Scaff, Dória, o senhor, Alckmin... Houve uma tentativa de salvar essa coisa da candidatura que talvez pudesse dar uma estabilidade no Brasil, né? A verdade é uma só. A política é uma linda atividade. Agora, se ela não for exercida na plenitude, outras coisas vêm. E o não que existe espaço vazio. O que falhou nessa articulação? Por que ela não deu certo? Eu acho que é um pouco do que é PT e PSDB. Essa coisa de achar que só eles é que tem que ter o dono da bola. Por exemplo, se você vai disputar a presidência da República, você tem que entender que você tem que abrir mão de algumas coisas. Quando o Eduardo Campos foi disputar a presidência da República, a gente abriu mão aqui, abriu mão lá, abre mão porque também não dá para querer tudo. O PSDB não quis abrir mão da cabeça de chapa? Não, de jeito nenhum, né? Uma coisa assim, não, que aqui em São Paulo nós é que mandamos, é nós, o cargo é nosso. E o cargo não é deles, o cargo é do povo de São Paulo, não é meu nem deles, é do povo de São Paulo. Quer dizer, essa sensação de que tudo é deles, que nacionalmente o PT tinha em relação a eles achavam que o governo era do PT. O governo não é do PT. O governo momentaneamente está ocupado por um partido. Quando você confunde essas coisas de partido... Por exemplo, eu fui governar o Estado e tem várias pessoas do PSDB que ficaram no governo, que são ligados ao Geraldo, que são ligados ao PSDB. Tem gente que não era de partido nenhum.
Quer dizer, eu não coloquei essa história de partido como se fosse, claro, eu tenho meu partido, eu torço por ele. Mas eu não posso fazer do meu partido o fim, né? Agora, o Alckmin, na eleição de 2014, deu ao Aécio, aqui em São Paulo, uma dianteira de 7 milhões de votos em relação a Dilma. Acha que ele perdeu essa vantagem que teve em 2014 em função desse desejo de hegemonia do PSDB? Esse desejo de hegemonia do PSDB pode ter custado a eleição do Alckmin, ou a passagem do Alckmin para o segundo turno? Eu tenho absoluta certeza. Só que não foi ele, né? É que, por exemplo, ele pediu para que não lançassem, ele sugeriu que não lançassem, ele tentou fazer essa intermediação de conversar e falar, olha, vamos indicar para ir com o Márcio, ele tem sido correto comigo, com o PSDB, vamos com ele, aqui ele já está no governo, ele fica, não tem problema você alterar um pouco. Mas quem que convence Tucano? Ele, não, isso aí está brincando, esse governo é nosso. Não é do Alckmin, é nosso, é do Tucano. Então, aí ele acabou que não conseguiu convencer os tucanos a ter uma candidatura única. Bem, tudo bem. Aí eles falaram, não, então o Márcio não vai ser candidato. Eu falei, por quê? Ah, não vai ser candidato. Eu falei, não existe essa hipótese, porque, não, mas você está de inquilino. Eu falei, não, eu fui eleito junto com ele, na mesma chapa. Quando ele faz a renúncia dele, eu assumo o governo. Não, mas você é desconhecido. Eu falei, mas eu vou dar um jeito de ficar conhecido, né? Eles acharam que eu não ia ter força para montar a coligação, eu montei. Depois, na última hora, eles tiraram 2, 3 partidos importantes, grandes, né, que na última hora saíram do meu eixo aqui para ir para o eixo deles, Deus sabe como, e foram para lá. Enfim, tiveram uma sobrevida. Deus sabe como o senhor acha que compraram o apoio? Não, compraram não é a palavra, mas é evidentemente que convenceram de maneira mais arrumada do que eu, né? De onde eu ia arrumar, né? Mas como eu falo, arrumação, sapata de Franca. Uma arrumação monetária, não? Não é monetária, é assim, a sensação de que ia ganhar, a Prefeitura de São Paulo, essa coisa assim. O Dória é um grande vendedor de produtos, né? Chega lá, você vai, tem 2 aviões, tem 5 helicópteros, tem não sei o que, você vai, tudo é impressionante nele. Você olha, você fala, puxa, que cara, porque ele é muito gentil, ele é muito agradável, no contato pessoal, ele é muito educado, enfim. E qual é a profissão dele? Exatamente essa, é convencer as pessoas, intermediar relações. Então ele aprende, ele fez a parte dele. Ele não está errado em nada, exceto com o fato de que ele não cumpre palavra. Se ele tivesse cumprido a palavra na prefeitura e ficado os 4 anos, e tivesse feito um grande governo, mesmo as pessoas falando, olha, tal, enfim, ele pode ser rico e tal, mas todo mundo diria, poxa, ele fez uma coisa diferente, ele ficou 4 anos, foi o melhor prefeito e tal. Dali, ele podia ser candidato a presidente da República, porque São Paulo é tão importante, o Mário Covas dizia que ser prefeito de São Paulo é mais importante do que a presidente da República, né? Tão importante que é. Então, assim, deu uma desprezada nos 3 milhões de eleitores, e todos, né, que de alguma forma ficaram frustrados. Então, tudo que ele fala, eu ouço, mas doutor Corujão, doutor não sei o que lá, lista leve, um monte de nome assim, como se fosse detergente, entendeu? E eu olho e falo, olha, tudo bem, eu ouço, mas eu não acredito em nada, porque... Nesse sentido, o senhor conviveu bastante com o governador Alckmin. Qual que é a impressão do senhor com relação ao comportamento dele no segundo turno? O governador ontem deu uma declaração dizendo que, na linha de defender a democracia, que ele é um democrata. O ex-prefeito João Dória já declarou voto ontem, na verdade, em Jair Bolsonaro, né? E sabe-se que se Dória ganha o governo do estado de São Paulo, ele se torna o nome de maior peso do PSDB, que inclusive teve uma bancada reduzida no Congresso Nacional, teve uma diminuição, uma enxugada em caráter nacional, então é capaz até do novo governador Dória suplantar o ex-governador Alckmin na hegemonia do PSDB em tempo. Então, ou seja, é mais do que a própria eleição que está em jogo. Como é que o senhor vê isso? Veja bem, quando você fala PSDB, você tem que lembrar da origem, né? Montoro, o velho Richa, Mário Covas, Fernando Henrique, pessoas intelectuais, gente preparada da política que rompeu com, na época, o MDB, por conta da questão de uma briga com o Quércia, enfim, eles romperam exatamente porque eles queriam uma coisa mais ideológica, mais profunda. Tiveram a oportunidade de estar no governo muito depressa, ganhar as eleições logo depressa. Eu crio uma analogia, tem um filme, a incrível história de Benjamin Button, né?
uma criança que nasce velha. Uma criança que nasce velha. E ela, ao contrário de todo mundo, ela vai ficando cada vez mais nova, né? O PSDB, ele nasceu velho, porque ele nasceu já direto no governo. Ele nasceu e já foi para o governo, Fernando Henrique. E aí, rapidamente, ele acabou saindo, e o PT, que nasceu novo, criticava, botava o dedo na cara, não sei o que lá e tal, foi envelhecendo. E ele, PT, fez a transição e ganhou o governo. Aí ele ficou velho, né? Ele ficou velho. Os dois produziram um fenômeno que é essa coisa antipartidária. Criou-se um ódio generalizado em tudo que é partido e tal, que resultou nessa história, por exemplo, o PSL. Eu não conheço uma única pessoa que fosse filiada ao PSL, do meu amigo Luciano Bivar. Quer dizer, não tinha uma pessoa assim que era do PSL. Portanto, as questões partidárias foram todas por vinagre juntas. Significa dizer que esse formato que os dois criaram não conseguiram consolidar, né? Por conta de envelhecer, né? Eu penso que isso vai produzir um outro fato, uma outra coisa, que vai ser alguma coisa diferente disso, né? Desses dois formatos. Os dois partidos, o desempenho do PT e o desempenho do PSDB foram desempenhos ruins. Não foram desempenhos bons. Aqui em São Paulo, o PSDB perdeu várias cadeiras. Veja, no caso aqui de São Paulo, a bancada mais forte do PSDB era São Paulo. As bancadas federais, estaduais. Com o Dória, eles despencaram. Cadê a solidariedade dele? Entendeu? Ele vira a página. Esse negócio de PSDB para ele é uma passagem. Olha, a descrição mais precisa que eu vi é de um brasileiro que vocês conhecem, chamado Jô Soares. Aquela descrição de Jô Soares, aqui numa campanha, não sei quanto tempo faz aí para trás, que todo mundo do PSDB era Mário Covas. Houve um instante que o Covas subiu, enfim, e disse que ele ia votar num lugar e viu o Dória falou, ô Jô e tal, não sei o quê. E quando foi abraçar o Jô, o Dória colou um colantinho nas costas do Jô. E aí o Jô não percebeu e tal. E aí um rapaz veio e falou, Jô, você está votando no Collor? Aí ele falou, não, eu não estou votando no Collor, eu voto no Covas. Eu falei, porque o Dória, quando aquele moço ali veio, colocou um colante nas suas costas do Collor. Pô, tem alguma coisa mais forte que isso? O sujeito aproveitar que o outro é famoso, colocar um colante nas costas dele, como quem diz, eu vou levar você na conversa, enfim. Esse é um perfil que, se ele foi Collor naquela época, se ele foi Sarney, né, se ele foi, eu não sei, eu acho que para ele essa história do PSDB, tanto mas faz. PSDB, ele vai para o PSL, então, maior facilidade. Mas e para o PSDB? Porque aí com essa, o PSDB... Ele mas não o PSDB ficou pode pequeno, perder o controle. Ficou pequeno. Vai surgir coisas novas aí agora, um rearranjo, certo? Porque pulverizou tanto no Congresso, eu acho que, sei lá, PSL, esses elegeram muito mais gente, enfim. MDB, porque as figuras mais emblemáticas, elas foram todas arrastadas numa enxovalhada aí de situações. A política perdeu, foram pouquíssimos os sobreviventes, pouquíssimos, né? Veja, eu tenho 30 e poucos anos de vida pública, não estou a desdizer a política, ao contrário. Eu amo a minha atividade, fiz por vocação, mas a verdade é que assim, as pessoas estão... É um nojo de tudo, porque dá a sensação que todo dia tinha um rolo diferente, um negócio diferente. O governador não acha que esse nojo, essa palavra é bem forte, apropriada? É forte, mas é apropriada, porque é o que está ocorrendo, né? Não acha que esse nojo decorre da incapacidade da política de fornecer as respostas corretas? Você tem uma superoperação de corrupção em curso. Todo mundo, os partidos todos blindando os seus enrolados. Nós tivemos aquela manifestação de 2013 que já demonstrava uma insatisfação e nem havia Lava Jato naquela época. Sim. Veio a Lava Jato na sequência. Já se falava em 2013 contra a corrupção. Veio a Lava Jato, reforçou esse discurso da corrupção e os partidos no esquema da blindagem. Não acha que o eleitor tem uma certa razão? Claro que tem. A resposta pode ser até, as pessoas podem achar, equivocou-se aqui, um voto errado. A pergunta é, o que existe sem ser o universo? Alguém sabe, depois do universo, se tem mais outro universo? O que a gente conhece é o universo. Ou seja, tudo bem, esses políticos são ruins, vou votar em outros. Os outros serão melhores? Será que esses que estão indo agora, novos, que vão ser, então, os salvadores da pátria, ou eles vão ficar iguais, vão fazer do Dória? Porque eles tiveram a chance. Então, eu sou o novo, eu sou anti... Quantos aí de televisão, de rede social saíram e tal? Vamos lá, vamos votar neles. Aí todo mundo vota. Chega lá, o sujeito não vai ter os direitos, as coisas que os outros tinham, vai abrir mão,
vai ser rigoroso, enfim. Eu penso que falar, quer dizer, é uma coisa, conduzir sua própria vida é outra coisa. Assim, às vezes a pessoa faz um tipo lá de fora, quando ela chega lá dentro, ela não consegue fazer, ou não consegue ou não quer fazer esses movimentos. Então a pessoa fica mais frustrada ainda, porque ela votou contra. Depois ela vai do outro lado e acontece tudo de novo, porque dessa vez foi feito um jeito de blindar que praticamente só os atuais políticos tinham muito mais chance, porque o tempo de televisão era para eles. O fundo partidário era para eles, tudo era meio montado para eles, né? Mas mesmo assim, você vê que a democracia é linda. Ela encontra um jeito de escapar. Veja, quando surgiu lá para trás o Lula, o PT, vocês se recordam? Parecia improvável também que um dia eles se elegessem presidente da República, com aquela simplicidade, enfim, com aquele jeito mais assim, perto do que tinha. E ele foi na insistência e fez a vitória. Quer dizer, nós podíamos, como diz o Churchill, a democracia é o pior dos sistemas, mas exceto os demais. A não ser que alguém conheça outro, o que eu conheço é democracia. Você vai no voto, se você não gostar, você troca, você fica chateado, mas você tem direito de trocar. O senhor está levantando a hipótese de ocorrer algo pior ainda, que é uma grande frustração em função da mudança que está se fazendo agora. Quer dizer, há esse risco? Sempre tem, né? Sempre tem risco, porque você não tem assim nada que... Vamos pensar, vai. Hoje se você tem duas alternativas, tem PT, se o PT se elege, é claro que vai gerar uma frustração para muita gente que achava que PT nunca mais, PT não sei o que lá, como que vai eleger o PT? Aí a pessoa fica achando que a urna está errada, que você digitou e sai outro número. Ontem eu passei o dia inteiro vendo isso. Estão apertando o seu número e está saindo outro e tal. Na verdade, assim, as pessoas se frustram com o resultado, porque a gente tende a achar que todo mundo pensa como a gente. E isso não é verdade, né? Quem expressa a vontade da maioria é o voto. Ele é chato e tal, mas é o voto. Se você me perguntar, da onde é que eu arrumei 20 e poucos % dos votos nas cidades do interior de São Paulo, onde tem PSDB tão forte, e eu ainda não sou conhecido, só pode ser veio aonde eu consegui falar. As pessoas olharam e tal. E, evidentemente, tem um voto também que é ante o outro. No segundo turno é muito assim. A pessoa não vota no segundo turno para ninguém ganhar, vota para derrotar o outro, né? É por isso que eu perguntei do voto anti-Dória, que o senhor poderia forte. Bom, o resumo é esse. Na cidade que eu fui prefeito há 20 anos atrás, que é uma cidade super difícil, problemática, com muitos problemas financeiros, uma cidade bem pobre, era o menor orçamento do estado de São Paulo, que é São Vicente, mas é uma cidade grande, 350 mil habitantes. Eu tive ontem 65% dos votos, 70% dos votos, 20 anos depois. O Dória foi prefeito há um ano, ele teve 20%, 20 e pouco por cento da capital. De alguma forma, a maioria aqui em São Paulo o rejeitou, né? Se as pessoas não sabem direito quem eu sou, como é que elas votam em mim contra ele? Governador, uma pergunta. A gente estava detectando ontem à noite no debate, na hora que estava sendo apurados os votos, que houve um fenômeno interessante na Câmara, nas assembleias estaduais, a quantidade de representantes políticos eleitos com coronel, major, capitão, general no nome. Sim. Tanto menos do Exército e mais da polícia até, né? Como é que o senhor acha que isso vai impactar, considerando que as assembleias vão discutir a questão de segurança pública, que é, grosso modo, a questão de polícia é uma questão estadual, como é que o senhor acha que vai impactar no estado de São Paulo esse crescimento? Eu mesmo tenho uma coronel, né, que é minha vice, a coronel Nicolucci. Veja bem, o que eu acho que as pessoas tentam buscar, quando elas votam nas questões militares e tal? Não é só a questão da segurança. Elas querem buscar a ordem. Elas acham que há uma desordem e, evidentemente, que os militares são muito fortes em ordem, hierarquia, regras, né? Então, assim, eu vou injetar um pouco de ordem nessa desordem, entendeu? É mais ou menos esse o movimento que é feito. Como também quando se vota, por exemplo, numa pessoa, assim, às vezes com uma coisa meio pura, meio inocente. Quem representava muito isso era o Suplicy. Eu vou votar numa pessoa inocente para ver se eu coloco um pouco de pureza no meio daquele covil ali, sabe? Quer dizer, uma coisa meio de injetar um antídoto, né? Eu penso que é assim. Acho que é isso. Agora... A gente pode esperar endurecimento
Não, certamente processo haverá. legal no Certamente Estado? haverá endurecimento de regras criminais, enfim, isso já tem um sentimento. Porque o que aconteceu? Isso foi um erro de todos nós, né? Nós todos não encontramos uma fórmula de produzir o fim do gelo. A gente ficou enxugando esse gelo. Então, por exemplo, São Paulo tinha, até 20 anos atrás, 40 mil presos. Nós estamos com 230 mil presos. Numa projeção, daqui a 20 anos, nós teremos 1,5 milhão de presos. A pergunta é, nós vamos todo mundo ficar trabalhando para poder manter preso, porque, claro, isso vai acumulando, né? O preso não fica lá, ele custa para ficar lá. Um rapaz que fique na Fundação Casa, hoje, nós temos 8.500, cada um deles custa R$ 11.530 por mês. A pergunta é, não te parece muito mais óbvio dar uma oportunidade para a pessoa lá atrás, pegar ele na origem, antes de começar a dar problema e gerar uma solução lá atrás? Porque se ele tiver uma solução, não é todo mundo que nasce com essa maldade de ir lá fazer... O senhor sabe quanto custa um aluno na sala de aula, não? Sei, mas depende do padrão, né? Ensino médio, ensino fundamental. Agora, o que é principal? R$ 2.500, R$ 3.000. 2.500 em comparação com mais de 11 mil. Ah, sim. Então, quer dizer, nós estamos pagando mais para manter um menino Não, muito mais, muito mais. Veja, nós voltamos a criar um programa, aliás, eu criei um programa aqui já na minha cidade, quando eu era, São Vicente era uma das cidades mais violentas do estado, era sempre a mais violenta, a segunda mais violenta. Nós criamos um programa que tinha uma operação simples, pegava todo rapaz com 18 anos que era dispensado do Exército, aliás, por isso que o PT de lá não gostava de mim, disse que eu militarizava a molecada, enfim. Eu pegava os meninos com 18 anos e convocava, tem um artigo na Constituição chamado Alistamento Civil, foi até uma ideia de um tucano, do Zé Gregório, que me deu. E eu, então, pegava os meninos, convocava se eles quisessem trabalhar conosco. Eles vinham trabalhar conosco, só os vulneráveis. Mas eram todos, era bastante. E trabalhavam 4 horas, eram obrigados a estudar e fazer um curso técnico. Durante vários anos, o programa em andamento, a violência despencou. Morriam de 15 a 20 rapazes por ano em conflitos com a polícia, com 18 anos. De repente, começou a não morrer nenhum. Agora, o senhor disse que, há pouco tempo, o senhor disse que faria este mesmo programa em andamento. Em nível estadual. Já começamos, tem 16 cidades em andamento, já fui em várias solenidades já, fui agora em Juquiá essa semana, tive quais são as cidades? Aqui na Grande São Paulo, Carapicuíba, com 1.000 rapazes, Ibitinga... Acha que estará implantado, ainda que o senhor não se reeleja? Veja, eu vou deixar a semente plantada. Eu acho que, se eu me eleger, nós vamos fazer com 80 mil rapazes. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Militar de São Paulo tem 80 mil homens. Com 80 mil rapazes, cada rapaz custa R$ 500 de bolsa, mais 500 por mês, enfim, de gasto, vai dar R$ 1.000. 1.000 vezes 80 mil dá 80 milhões. Vezes 12 meses dá 960 milhões. É menos do que se gasta com a Fundação Casa. Para fazer para 80 mil rapazes, moças, né? Quer dizer, gente vulnerável, porque você não sabe a diferença que faz. Quer dizer, você talvez saiba, não sei. O R$ 500 na mão do rapaz, a sensação de fazer parte de um grupo, de ter um caminho encaminhado, muda a vida dele, sabe? Esses dias eu fui numa formatura em São Vicente e aí o rapaz contou a história dele. Ele era filho de uma prostituta. Ele falou isso no microfone. E a mãe dele largou ele na lata do lixo. A avó pegou para cuidar. E um irmão está preso, o outro está com problema, e ele contando essa história, dizendo que finalmente ele encontrou uma luz de oportunidade. Bem, não quer dizer que aquele menino tenha que ir para o lado errado, mas que é muito mais fácil ele ir para o lado errado se ele não tiver uma chance, Quando ele faz parte de um grupo maior, ele se sente incorporado, forte. Então, eu penso que uma solução dessa, por exemplo, é você mudar completamente o eixo da lógica. Ao invés de você ficar punindo lá depois, ele bate, mata, desaparece com a pessoa, você trata ele aqui no comecinho, com 16, com 17, com 18, você botar a escola técnica para esses meninos não é difícil. Antigamente, eu na minha idade, a gente nem conseguia fazer isso, ensino à distância. Hoje, as aulas são gravadas. Dá para você fazer ensino à distância, né, com qualidade. As melhores faculdades do mundo são a qualidade. Sabe quantas pessoas tinham na Univesp aqui em São Paulo, há um ano atrás, que essa aqui eu criei? Tinham 3 mil alunos universitários. Hoje tem 50 mil em um ano. Quer dizer, eu fui a São Carlos, uma moça falou para mim, eu vim da Bahia, governador, queria lhe agradecer, estou carregando essa bandeira aqui porque eu sou faxineira.
Eu sempre tive vocação para matemática, mas não tinha a menor chance. Quando eu vi o negócio aqui, eu entrei nessa Univesp, estou no 4º semestre, quero lhe convidar para o senhor vir na formatura minha, eu vou me formar em engenheira. Os professores são da USP. Não é bacana você oportunizar para todo mundo? Se der uma chance, não custa nada, é uma coisa meio... Então, assim, havia um certo sentimento de endurecimento sem tentar encontrar uma origem. E a gente, no fundo, o melhor que a gente pode fazer para o Brasil, no caso de São Paulo, que é um estado, claro que é bem mais arrumado, é botar tudo que já existe funcionando, bem funcionando. Quer dizer, se tudo funcionar muito bem, o que já existe, já está bom, já é uma coisa boa. Governador, nós estamos nos encaminhando para o encerramento. Eu tinha uma curiosidade para lhe perguntar. Nós estamos falando, o senhor falou do sentimento de hegemonia que domina o PSDB e o PT. Acha que, no caso do PT, esse sentimento de hegemonia impediu o partido de mudar o resultado dessa eleição? Pergunto isso porque houve uma oportunidade para que o PT apoiasse Ciro Gomes, indicando o vice de Ciro Gomes. Acha que se esse movimento tivesse ocorrido, se tivesse havido essa generosidade do PT, o resultado poderia ter sido outro? Veja bem, seria outro certamente, porque quem estaria no segundo turno seria o Ciro, é evidente. O Ciro teria talvez menos ranço para arrastar do que tem o PT. Na minha visão, com mais chance, não é? O Ciro... Com mais chance de prevalecer no segundo turno. Mais chance de prevalecer no segundo turno. Eu só tinha uma certeza desde o início, que nós íamos eleger um paulista. Depois de 120 anos, desde Rodrigues Alves, 1916, que se elegeu, nunca mais elegemos um paulista. Como os 4 eram paulistas, então nós íamos eleger um paulista. Eu, por muito tempo, achei que ia ser o famoso embate de pinda, porque, por incrível que pareça, o Ciro e o Alckmin são os dois de pinda. E os dois são experientes. Foram governadores, foram prefeitos, a opção foi exatamente adversa, né, pela circunstância. E eu penso que se o PT tivesse um erro. Eu lhe pergunto se o Lula errou ao não apoiar o Ciro Gomes e optar pelo Haddad. Eu assisti esse filme da outra vez, quando o Eduardo tinha uma possibilidade grande e eles não. Poxa, em Pernambuco, mesmo com o Eduardo muito forte, eles lançaram candidato. É uma coisa assim meio de... nós é que hegemônico, nós é que decidimos. Foi um erro? Eu acho que... Assim, politicamente? A gente vai poder saber depois da eleição, mas assim, seria mais fácil o embate no segundo turno com o Ciro, embora o Haddad seja uma pessoa do bem, ele é altamente conversável, uma pessoa... Eu lhe perguntaria, o senhor contribuiu para esse erro na medida em que aqui em São Paulo não lhe convinha o apoio ao Ciro e houve um cutucão ali do PT e o PSB retirou o apoio ao Ciro Gomes? Não foi. O meu partido, especialmente o pessoal de Pernambuco, como estava apertado lá na eleição, eles então tiveram, porque lá o ambiente é totalmente adverso daqui. Lá muita gente gosta, especialmente do Lula. O Lula é pernambucano, ele tem um alto apoio lá. E o meu partido, então, receoso que isso pudesse atrapalhar a eleição deles lá, e eles estavam certos, porque acabaram ganhando, então estavam certos, fez um movimento para ir com o PT. E aí eu travei aqui, quer dizer, a gente tem um partido que é metade Pernambuco, metade São Paulo e outro terço, um terço e o outro terço divide. Então, já de muito tempo, na primeira eleição, nós fomos com um candidato. Na segunda, quando o Lula foi para a reeleição, o Lula estava naquele auge, eu me lembro, o Eduardo Campos discutiu comigo, nós fomos pro voto na executiva e nós derrotamos o Eduardo. Nós não apoiamos o Lula. Quer dizer, foi um... Então, enfim, nós tivemos já sempre esse embate, porque, claro, a minha visão era uma visão de quem convive em São Paulo. Aqui tem essa dificuldade com relação ao PT, né? Eu fui prefeito, por exemplo, eles fizeram oposição 8 anos para mim. Quer dizer, eles não fizeram um gesto. No debate aí essa semana, o último debate, na minha visão, podiam ter feito gesto de aproximação com relação à questão do próprio PSDB. Não, é um jeito, não tem como você tirar esse jeito, entendeu? E de alguma forma, eles têm um jeito parecido dessa sensação de que eles são hegemônicos. Um manda em São Paulo, o outro manda no Brasil. Pois nenhum dos dois manda em nenhum dos dois lugares. E o povo vai acabar mostrando isso. Governador, uma última pergunta. Durante o primeiro turno da campanha, não estou dizendo apenas nacional, mas mesmo no estado de São Paulo, outros candidatos, como o próprio candidato Scaff, reclamou de uma guerra suja na internet.
a produção de conteúdo negativo, produção de conteúdo falso, vídeos falsos, notícias falsas, fraudes, manipulações, atacando. Tanto é que ele entrou na justiça contra isso, tudo isso mais. O senhor está preparado para isso? Porque há muitas reclamações que o próprio governador Dória tem, ex-prefeito Dória, olha, já elege nome. O ex-prefeito Dória teria utilizado de material assim quando era prefeito, né, utilizado redes sociais para atacar adversários, para atacar jornalistas, né? E o senhor, como é que o senhor está preparado para isso? Sinceramente, nós somos tão desproporcionalmente apossados de recursos que é uma covardia. É uma campanha do bilhão contra o tostão. Eu vivo do que eu sou remunerado, eu passo meus carnavais em Iguape, no litoral de São Paulo. Quer dizer, a minha vida é simples, veja bem, não é simples, mas perto dele é uma vida muito simples. Eu não tenho condição de fazer um cheque e colocar na minha conta, não tenho esse valor para fazer isso. Então é claro que quem tem mais dinheiro, é evidente que tem muito mais gente para ser contratada, enfim. Eu sei que ele contratou um pessoal muito bom de internet, porque eles foram atrás das pessoas, enfim, fizeram a parte deles. Não é proibido, então ele também fez o que a lei permite, né? Erro está na lei, de permitir que uma pessoa muito rica como ele possa fazer um cheque e colocar na conta, quer dizer. Mas tem uma coisa que o Dr. Arraes dizia que é verdade. A verdade é igual ao João Bobo. Você bate, ela volta. Você bate, ela volta. Você bate, ela volta. Se for o tempo da primavera, você pode ficar arrancando quantas flores você quiser, que a primavera vai chegar. Eu acho que aqui em São Paulo a primavera chegou no sentido de ter uma mudança do 45 e o Dória acabou. Ele vai fazer o que eu disse lá em Franca, né, quando eu ganhei esse sapato aqui. Aí eu falei isso. A melhor coisa que o Dória pode fazer é perder. Se ele perder, ele vai continuar fazendo aquilo que ele é bom. Ganhar dinheiro, criar relações, juntar as pessoas. Ele vai fazer melhor para ele, para a vida dele, porque não vai misturar o patrimônio dele com as coisas públicas, enfim. E também ele vai poder deixar o povo de São Paulo em paz, porque não fica com essas ideias dele, de fazer o vídeo na USP, não sei o que lá, uns negócios que ele inventa e que, no fundo, não tem consistência. Como aconteceu na história da Cracolândia, enfim. É tudo muito superficial. São Paulo é um país dentro de um país. Para você ter uma ideia, a gente investe mais em pesquisa em São Paulo do que a Rússia, do que a Espanha. A gente tem em São Paulo 450 mil alunos de ensino universitário. É a maior rede pública universitária do mundo. Não há na China, na Índia, uma rede desse tamanho. A gente está na frente em diversas coisas. Saiu um dado recente sobre a qualidade de estradas. São Paulo passou 10 ou 15% a Califórnia em estradas duplicadas por quilômetro quadrado. Enfim, São Paulo é um exemplo de várias coisas bem feitas, né? Quer dizer, isso foi construído, não foi, muito claro, muito menos por mim, mas nem pelo Alckmin, nem pelo Covas, nem pelos outros. Foi uma sequência de construções bem feitas. Teve a Serra, cada um foi dando a sua passagem, mas tudo isso é denso. Nada é superficial. Mas você acha que esse discurso, o senhor fez agora um longo discurso, até uma pergunta sobre notícias falsas, uma pergunta sobre manipulação. O senhor trouxe um discurso sobre política pública, sobre equipamentos públicos, sobre programa de governo. Só que o que a gente tem visto nesta campanha eleitoral é que o programa de governo é o que não tem importado no final das contas. Por quê? Porque nós tivemos um fato que foi maior que tudo. Um incidente de um negócio não normal no Brasil, eu não me lembro de outro caso, né? Acho que é a terceira ou quarta vez que o senhor fala da facada, né? É. Qual é o percentual, qual é a importância que o senhor atribui da facada no desempenho do Bolsonaro? Não, ele já vinha... Uma escala de 0 a 10, que importância? Ele vinha bem, ele acumulou bem e tal. Mas evidentemente que a facada é um fato tão forte, e deixou ele meio que inabilitado para se expor, para falar. Ele não precisou fazer isso, né? Claro... Você acha que a facada pode elegê-lo? Foi decisivo. Vai elegê-lo? Pode elegê-lo? Não sei se vai elegê-lo, mas foi decisivo na eleição, foi decisivo, certamente. A facada tirou o Alckmin da eleição? Digamos que a facada, porque o Alckmin tinha tempo de televisão. Ele podia ter usado a televisão de uma maneira mais eficaz.
O Bolsonaro não tinha televisão, mas a produção do que aconteceu, eu me lembro de um Fantástico, foi logo depois, que foram 2 blocos sobre a facada. Falaram sobre o rapaz, a história da vida dele, a igreja que ele frequentava, não sei o que lá, e voltava na facada, porque de fato é um fato muito forte mesmo, né? Então é claro que chamou a atenção de todo mundo, né? Então somou-se a isso um sentimento que, especialmente na classe média, nesse mundo mais assim, um mundo mais arrumado financeiramente, as pessoas falaram: eu quero um cara de pulso, tal, esse cara tem pulso, né? Vamos, tal. E dá a impressão até que o Bolsonaro não era político. Veja bem, ele estava lá no Congresso há muitos anos. Eu frequentei com ele lá, a esposa dele, a Michele, trabalhou com o Dr. Bialy, que é meu colega de bancada, eu fui líder dele, enfim. Quer dizer, ou seja, ele tinha convivência com a gente ali. Ele era um nome já famoso no Rio, mas não era uma coisa assim, entendeu? Para esse fenômeno que de fato ele se tornou, e certamente a facada contribuiu muito. Governador Márcio França, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco logo no dia seguinte à eleição. Desejo boa sorte ao senhor. Me despeço e agradeço especialmente a atenção dos internautas. Quero avisar que nós estaremos de volta daqui a pouco para analisar o desempenho eleitoral em relação ao Congresso Nacional, e quero dizer também que nós convidamos o candidato João Dória para que estivesse aqui conosco, conversando conosco também. Esperamos que ele venha. Muito obrigado, até daqui a pouco.